4, 3, 2, 1. Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos posições relativas de retas no plano. Vamos lá. Lembrando conceitos da geometria plana, as retas podem ser paralelas, quando elas não possuem pontos em comum e a distância entre elas é sempre a mesma, simbolizado por essa afirmação, por essa sentença matemática, R paralelo a S. As retas podem ser concorrentes, quando possuem apenas um ponto em comum. Esse ponto é chamado de intersecção das retas, onde elas se intersectam. O símbolo de intersecção é R, intersecta S. E as retas podem ser coincidentes. Coincidentes quando elas possuem infinitos pontos em comum. Alguns autores divergem que não existem retas coincidentes, e sim a mesma reta, já que elas possuem os pontos todos em comum. Já as retas concorrentes, isto é, aquelas que possuem apenas um ponto em comum, chamado de intersecção, elas possuem um tipo especial de retas concorrentes, que são as chamadas retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando elas formam ângulo de 90 graus entre si, ou π sobre 2 radianos. Então, quando o ângulo formado por duas retas concorrentes seja igual a 90 graus, além de concorrentes, elas também são chamadas de perpendiculares. Esse ângulo é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. E o símbolo de perpendicularidade, a sentença lógica matemática que indica a perpendicularidade, é este símbolozinho aqui, R perpendicular a S. Como identificar as posições relativas entre duas retas no plano, utilizando as equações geral e reduzida das retas? Vamos lá. Lembrando, a equação geral tem o seguinte formato: ax mais by mais c igual a zero. Alguns autores colocam o c do outro lado do sinal de igual, mas a equação continua sendo geral do mesmo jeito. Ax mais by igual a c. E a equação reduzida, que é do tipo y igual a mx mais n. Dadas as equações geral ou reduzida de duas retas no plano, vamos aprender a identificar as suas posições relativas sem que seja necessário nós desenharmos estas retas, nós traçarmos estas retas aí no plano cartesiano, apenas observando as suas equações. Verificando o paralelismo utilizando a equação reduzida. Então, tudo que nós vamos ver agora é utilizando apenas a equação reduzida da forma y igual a mx mais n. Então, aqui nós temos as possíveis situações. Não se assustem com a forma com que está escrito aqui as equações das retas. O que é y1, m1, x1, n1? Esses índices, pode ver que o número 1 aqui está escrito um pouco abaixo de cada um dos elementos, aí da equação reduzida da reta R, é apenas para diferenciar dos elementos aí da reta S. y1, m1, x1, n1, aqui relativo à reta R, y2, m2, x2, n2, relativo à reta S. Vejam que essas retas aqui elas estão traçadas no plano cartesiano e nós conseguimos enxergar que essas retas são paralelas. O que tem que acontecer com as suas equações reduzidas para que aconteça esse paralelismo? E além desse paralelismo, nós verificamos também que elas são distintas. Além de paralelas, elas também são distintas. Obviamente, as inclinações das retas, isto é, os ângulos que estas retas formam com o eixo x do nosso plano cartesiano, tem que ser o mesmo para verificar se a condição de paralelismo. Então, α1 e α2 obrigatoriamente tem que estar entre 0 e 180 graus e tem que ser iguais. Então, α1 e α2 têm que ser iguais. E eles são ângulos que sempre estão aí entre 0 e 180.
Aqui nesse lado esquerdo nós verificamos que α1 e α2 são menores que 90 graus e no lado direito nós verificamos que α1 e α2 são maiores que 90 graus. Porém, em ambos os casos, eles estão aí entre 0 e 180 graus. As duas retas são distintas e não verticais. RS são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares são iguais. Para isso acontecer, α1 tem que ser igual a α2. Então, R ser paralelo a S, C e somente C, α1 igual a α2. Se α1 igual a α2, os seus coeficientes angulares, no caso M1 e M2, obrigatoriamente também terão que ser iguais. Portanto, para R ser paralelo a S, C e somente C, M1 for igual a M2. Se α1 é igual a α2, então M1 é igual a M2. Isso é lógica pura. Então as retas RS são paralelas. Agora, se N1 e N2 forem diferentes, nós garantimos que elas, além de paralelas, também serão distintas. Então, por isso que nós verificamos aqui. Então, o cara que multiplica o x, que é o nosso coeficiente angular, da reta R, o M1 é igual ao M2 aqui da reta S, são iguais. Então, as retas são paralelas. Para elas serem distintas, como estão desenhadas, como estão traçadas aí na sua tela, obrigatoriamente o termo sem x, o termo independente, no caso chamado coeficiente angular na geometria analítica, esse coeficiente linear, perdão, tá? O N1 aqui, que é o cara sem o x, ele é o coeficiente linear, ele tem que ser diferente para que as retas sejam distintas. Porque se N1 for igual a N2, as retas vão ser coincidentes, tá? Então, N1 diferente de N2, então as nossas retas, além de paralelas, são também distintas. Agora vamos justificar aqui no exemplo porque as retas abaixo são distintas e paralelas. Fica bem fácil a gente verificar aqui só batendo o olho nas retas. Veja que o coeficiente angular é o cara que multiplica o x. Mas você tem que ter a seguinte preocupação. Essas retas já estão aqui na equação reduzida? Já estão y igual a 2x mais 5, aquele formato, né? Y igual a mx mais n. Então essa é a primeira preocupação que você tem que ter antes de fazer a análise para verificar se as retas realmente estão aí na sua forma reduzida. As equações das retas estão na forma reduzida. Então y igual a 2x mais 5 e y igual a 2x menos 3. Nós verificamos que os coeficientes angulares são iguais, portanto isso garante que as duas retas são paralelas. Agora resta saber se elas são distintas ou coincidentes. Então a gente vai fazer a análise do coeficiente linear. Então o cara que não multiplica o x. Então os coeficientes lineares são diferentes, isso me garante que as duas retas realmente são distintas. E o bom da geometria analítica é que tudo isso que você está vendo aqui em termos de equação, você pode ir lá no GeoGebra, construir essas retas e verificar que elas realmente são retas distintas. Vamos fazer isso só nesse caso, só para fazer essa comprovação? Então vamos abrir o GeoGebra aqui. Y igual a 2x mais 5. E a nossa outra reta é y igual a 2x menos 3. Então você vê que rapidamente a gente comprova no GeoGebra que nós temos retas que são paralelas e distintas, não estão sobrepostas, né? E elas são paralelas aí, visivelmente você já consegue ver isso. Então, se você quiser traçar os ângulos aqui para verificar se os ângulos realmente são iguais, também é possível. A gente cria 3 pontinhos aqui, criamos 3 pontos aqui, mais 3 pontos aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para poder criar o ângulo e fazer a comparação. Então vamos lá. Então pode verificar que esses ângulos, os dois ângulos são de 63,43. Aqui está em decimal, tá? 63,43 graus, os dois ângulos. Então os dois ângulos são iguais, obviamente os seus coeficientes angulares, lembrando que coeficiente angular é a tangente desse ângulo aqui,
Então os coeficientes angulares são iguais, nos garante aí que as nossas retas são perpendiculares. Agora vamos verificar um outro exemplo. A reta menos x menos 1 e a reta menos x mais 2. Vamos verificar os coeficientes angulares? Eles são iguais. Veja, quem está multiplicando x no caso da reta R? Menos 1. Quem está multiplicando x no caso da reta S? Menos 1 também. Então, coeficientes angulares são iguais. Isso nos garante que as retas são paralelas. Resta analisarmos aí os coeficientes lineares, os caras que não multiplicam x. Então, menos 1 e mais 2. Então, isso também nos garante que as retas são, além de paralelas, distintas. Elas aí não estão sobrepostas no plano cartesiano. Agora tratamos aqui de retas concorrentes. O que tem que acontecer com as equações reduzidas das retas para elas serem concorrentes? Temos aqui reta R e reta S nos dois desenhos, tanto à esquerda quanto à direita, retas concorrentes, isto é, elas se intersectam, elas possuem apenas um ponto em comum, chamado de ponto de interseção. Então, α1 e α2 são as inclinações das retas R e S. E eles também sempre vão estar entre 0 e 180 graus. E aqui a gente vê, obviamente, que para acontecer essa concorrência entre retas, esses ângulos precisam ser diferentes. Então, duas retas distintas e não verticais, R e S, são concorrentes se e somente se seus coeficientes angulares são diferentes. Vamos escrever isso matematicamente? Então, R concorrente a S, se e somente se os seus ângulos, os ângulos que as retas formam aí com o eixo x, são diferentes. α1 diferente de α2. Então, R concorrente a S, os coeficientes angulares, que são as tangentes desses ângulos, também serão diferentes. Portanto, R concorrente a S, se e somente se, o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular da reta S. Se α1 é diferente de α2, então seus coeficientes angulares são diferentes e as retas são concorrentes. Agora, no caso das retas perpendiculares. Duas retas distintas e não verticais R e S são perpendiculares se e somente se o coeficiente angular de uma delas é inverso e simétrico do coeficiente angular da outra. E professor, agora complicou. Inverso e simétrico são conceitos que a gente já aprendeu. Vamos apenas aplicá-los aí no conceito de retas perpendiculares. Então, envolvendo aí os coeficientes angulares das duas retas. Então, o coeficiente de R, M1, o coeficiente de S, M2. Para essas retas serem perpendiculares, o coeficiente angular de uma tem que ser inverso e simétrico ao da outra. O que é inverso ou simétrico? Então, a sentença matemática aqui, R é perpendicular ao símbolo de perpendicularidade, R perpendicular a S, se e somente se o coeficiente angular de uma delas, no caso aqui eu comecei com o coeficiente angular da reta S, mas a ordem aqui não importa, tá? Desde que você aplique o conceito direitinho, seja o inverso e simétrico do coeficiente angular da outra reta. Então veja, inverso, se a gente, grosso modo, se está no lado de cima da fração, vai para o lado de baixo. E simétrico é com o sinal trocado. Então veja lá, M2 é igual a menos 1 sobre M1. Isto é, o inverso e simétrico de M1. Então, quando existe essa igualdade, as nossas retas, além de serem concorrentes, porque retas perpendiculares também são concorrentes, elas vão formar obrigatoriamente ângulo de 90 graus. Então, você olhou para a equação, M1 é diferente de M2, as retas são concorrentes. Agora, para você garantir que elas são também perpendiculares, você vai ter que fazer esse cálculo, vai ter que fazer essa observação. M2 é igual a menos 1 sobre M1. Vamos justificar agora, neste exemplo, por que essas duas retas são perpendiculares. Vamos analisar os seus coeficientes angulares. No caso da reta R, M1 é igual a 2.
O cara que multiplica o x aqui é 2. No caso da reta S, o cara que multiplica o y é menos 1 meio. Então, menos x sobre 2, quem está multiplicando x aqui é 1 meio. Agora vamos aplicar naquela equaçãozinha, m2 igual a menos 1 sobre m1, e vamos ver se esse lado fica igual ao outro lado para garantir que essas duas retas sejam realmente perpendiculares. Se você manja bem de fração, você já viu que elas realmente são, porque aqui o 2 é um inverso simétrico de menos 1 meio. Mas vamos colocar na equação aqui para provar para você. Então, m2 menos 1 meio é igual. Agora basta substituir aqui o m1 por 2. E nós verificamos que menos meio realmente é igual a menos meio. Satisfizemos esta igualdade. Portanto, provamos que essas duas retas, mesmo sem desenhá-las, elas são aí perpendiculares. A gente pode ir lá para o GeoGebra e fazer o desenho rapidamente e realmente descobrir que as retas são perpendiculares. Então vamos apagar essas duas retas aqui, colocamos a reta aqui e a outra reta, menos x sobre 2, menos 3. Menos x sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Então, menos 0,5 x somado com menos 3. Nós verificamos aqui que visualmente a gente já sabe aí que as retas são realmente perpendiculares. Vamos construir o ângulo aqui rapidinho para provar isso para vocês, tá? Então, o ângulo aqui formado entre as retas realmente é um ângulo de 90 graus, o que prova aí que satisfez aquela equaçãozinha que nós mostramos para vocês. Vamos calcular o valor de A para que as retas abaixo sejam perpendiculares. Então eu tenho aqui o M1 dessa reta R, é tudo que multiplica x. Então tudo que está multiplicando x aqui, pode ver que tudo isso aqui é um produto, tá? 3 que multiplica A menos 1 vezes x. E o M2 é menos 1/6 aí da nossa reta S. Então nós vamos aplicar isso aqui para que realmente, de acordo com esse valor de A, as nossas duas retas sejam perpendiculares. Então vamos lembrar aquela relação, M2 tem que ser igual a menos 1 sobre M1. Então vamos lá, M2 é menos 1/6 e M1 vai ser menos 1 sobre 3 que multiplica A menos 1. Veja que eu apenas substituí M1 por 3 que multiplica A menos 1. Uma coisa que eu vou fazer para simplificar, como os dois lados da nossa equação são negativos, eu já vou multiplicar tudo por menos 1 para que fique positivo e eu não tenha problema com o sinal. Aí tudo desse lado fica positivo e tudo do outro lado fica positivo também. E já vou fazer a multiplicação aqui. 3 que multiplica A, 3A. 3 que multiplica menos 1, menos 3. Então apliquei a distributiva aqui e obtive isso. 1/6 é igual a 1 sobre 3A menos 3. Lembrando que eu multipliquei por menos 1 e já fiz a operação. 3 que multiplica A, 3A. 3 que multiplica menos 1, menos 3. Agora eu tenho uma igualdade de frações, basta multiplicar em cruz. 1 que multiplica 3A menos 3, 3A menos 3. 6 que multiplica 1, 6. Portanto, 3A menos 3 igual a 6. Somando 3 dos dois lados para desaparecer esse 3 aqui do lado esquerdo, eu obtenho 3A igual a 9. Para aqueles que insistem aí no método do passa para lá, passa para cá, lembra que eu sempre falo que isso não existe na matemática, mas funciona só para a questão de você fazer o cálculo. Lembrando que o que eu fiz aqui, na verdade, foi somar 3 dos dois lados. Esse menos 3 desapareceu e aqui do outro lado ficou 6 mais 3 igual a 9. Lembrando que aqui nós temos uma equação. O que é uma equação? É igual. Igual é que ação. A mesma ação dos dois lados aí da nossa equação. 3A igual a 9, o que eu vou fazer agora? Dividir os dois lados por 3, ou passar o 3 dividindo, tanto faz. Então temos aí 3A igual a 9, A igual a 3. Se nós quiséssemos saber qual que é aí
o coeficiente angular da reta R, bastava substituir o valor de A aqui nessa equaçãozinha. Então A vale 3, 3 que multiplica 3 menos 1, temos que operar primeiro dentro dos parênteses, 3 menos 1 igual a 2, multiplicado por 3, 6. Então o M1, o coeficiente angular aqui da nossa reta R, é igual a 6. Então a nossa reta R seria 6x mais 3, que é perpendicular à reta S, que é igual a menos x sobre 6 menos 3. Para quem tem facilidade com fração, você já viu de cara que é um inverso simétrico. O coeficiente angular da reta S é o inverso simétrico do coeficiente angular da reta R. Agora vamos verificar o paralelismo utilizando a equação geral. Então aqui nós temos duas retas RS. Lembrando, aqui novamente nós estamos utilizando os índices, tá? A1, x1, b1, y1, c1, A2, x2, b2, y2, c2, apenas para diferenciar os coeficientes da reta R para os coeficientes da reta S. Mas na verdade o formato é sempre o mesmo, ax mais by mais c igual a zero. Então vamos fazer a primeira análise. O que acontece se a razão entre esses coeficientes for sempre a mesma? Se eu pegar 1 e dividir por A2, os caras que multiplicam o x, vai ser a mesma razão de B1 dividido por B2, que vai ser a mesma razão de C1 dividido por C2. Quando isso acontece, o que eu posso afirmar em relação às duas retas R e S? Se isso acontecer, gente, R e S obrigatoriamente vão ser retas paralelas e também coincidentes, tá? Ou a mesma reta representada de forma diferente. Lembrando que esse tipo de situação só vai acontecer aqui na equação geral, né? As equações, duas retas paralelas e coincidentes, quando nós estamos trabalhando com a equação reduzida, obrigatoriamente as equações são iguais. Já quando estamos trabalhando com a equação geral, pode acontecer que as equações sejam diferentes, mas estejam aí se tratando da mesma reta ou de retas paralelas coincidentes. Então vamos fazer um exemplo. R igual a x mais 2y menos 6 igual a 0 e S igual a 2x mais 4y menos 12 igual a 0. Vamos identificar quem que é A1, quem que é B1, quem que é B2, quem que é C2, é assim, das duas equações. Na equação R, A1 é o cara que multiplica x, no caso 1. B1 é o cara que multiplica y, no caso 2. C1 é o cara que está sozinho, não multiplica ninguém, no caso menos 6. Na reta S, A2 é 2, B2 é 4 e C2 é menos 12. Agora nós vamos aplicar essa igualdade aqui para ver se ela se verifica. Então, se A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 e C1 sobre C2. De posse desses dados aqui, basta eu substituir. Então vai ficar 1 meio é igual a 2 quartos, que é igual a menos 6 sobre menos 12. Se você for um pouco apressado, você já pensa, não, são diferentes. Mas espera aí, nós podemos simplificar as equações. Nós temos que simplificá-las para fazer essa verificação. Então veja que 1 meio não tem como simplificar. 2 quartos eu posso dividir os dois termos por 2. E menos 6 sobre menos 12 eu posso dividir os dois termos por menos 6. E aí eu vou obter a seguinte igualdade. 1 meio igual a 1 meio igual a 1 meio. Então veja que as razões A1, A2, B1, B2, C1, C2 são as mesmas. Isso me garante que essas duas retas, embora tenham equações gerais diferentes, elas são paralelas e ao mesmo tempo são coincidentes. Então R e S são paralelas, coincidentes, ou também, como alguns autores insistem, a mesma reta representada de formas diferentes. Agora, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é diferente sobre C1 sobre C2. Então, se eu fizer a análise dos coeficientes, da razão dos coeficientes e chegar nessa situação, o que vai acontecer? Então, A1 sobre A2 é a mesma razão de B1 sobre B2,
mas é diferente de C1 sobre C2. Nós vamos ter duas retas paralelas e distintas. Vejam que as razões entre os coeficientes A e B nos garantem o paralelismo das retas. E a razão C1, C2 nos dirá se as retas são distintas ou coincidentes. No caso, quando C1 sobre C2 é diferente aqui das razões A1, A2, B1, B2, nós temos retas paralelas distintas. Vamos fazer um exemplo? Então, vamos lá. X mais 2y menos 3 é igual a 0 e 2x mais 4y menos 9 igual a 0. Vamos identificar A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, na reta R, A1 igual a 1, B1 igual a 2, C1 igual a menos 3. Na reta S, A2 igual a 2, B2 igual a 4, C2 igual a menos 9. Lembrando, quem eu chamo de A1 e A2 não importa, não é importante, tá? Basta que a gente chame aí, se a gente está utilizando o índice 2 para uma reta, todos os elementos dessa reta a gente use o índice 2. Mesma coisa com relação à reta R e à reta S. Fazendo a substituição, A1 igual a 1, A2 igual a 2, B1 igual a 2, B2 igual a 4, e C1 igual a menos 3 e C2 igual a menos 9. Vamos ver se essa desigualdade realmente acontece. Aqui nós fazemos a simplificação, dividindo os dois termos por 2. E aqui nós fazemos a simplificação, dividindo aí numerador e denominador por menos 3. Então nós obtemos as seguintes frações. 1 meio é igual a 1 meio, então realmente aí os coeficientes A1, A2, B1, B2, aí as razões são iguais, mas são diferentes da razão C1, C2. Isso nos garante que essas duas retas R e S são paralelas e são paralelas distintas. Isto é, elas não possuem pontos em comum. Então são duas retas paralelas e distintas, porque a razão C1, C2, dos termos aí que não multiplicam nem x nem y, aí são diferentes das razões de A1, A2, B1, B2. Falta a situação de retas concorrentes. Para as retas serem concorrentes, nós nem vamos nos preocupar com a razão C1, C2. Basta que a razão A1, A2, B1, B2 seja diferente. Aí nós já teremos retas concorrentes. Então vamos lá. Temos aí o exemplo. Reta R, 2x mais 3y menos 1 igual a 0. Reta S, menos 3x mais y menos 2 igual a 0. Retirando os coeficientes, A1 igual a 2, B1 igual a 3, C1 igual a menos 1, A2 igual a menos 3, B2 igual a 1, C2 igual a menos 2. Vamos montar aí as razões. A1 sobre A2. A1 é 2, A2 é menos 3. B1 é 3, B2 é 1. Então veja que 2 sobre menos 3, obviamente, é diferente de 3 sobre 1. Nem é necessário eu fazer análise de C1 sobre C2. Eu já posso garantir para você que essas retas são concorrentes. Então aconteceu isso, A1, A2 ser diferente de B1, B2, as retas são concorrentes. Mas professor, e as retas que além de concorrentes também são perpendiculares? Então eu vou ter que fazer uma segunda análise, além de analisar A1, A2 e B1, B2, para descobrir se as retas são, além de concorrentes, perpendiculares. Eu vou fazer mais uma análise. Vamos ver qual análise é? Então aqui eu tenho duas retas, RS, mesma situação. Além de A1, A2, A1 sobre A2 ser diferente de B1 sobre B2, nós temos que fazer a seguinte verificação, presta atenção aqui na sua tela. Se eu pegar A1 e multiplicar por A2, mais B1 multiplicado por B2, e isso me der 0, então aí eu posso garantir que as duas equações representam retas perpendiculares. Então, para saber se duas retas são perpendiculares, olhando apenas para as equações gerais dessas retas, eu tenho que, além de ver a razão A1, A2, B1, B2, eu tenho que ver se A1 que multiplica A2 mais B1 que multiplica B2 é igual a 0. Vamos a um exemplo? Então temos a reta R, x menos 2y menos 1 igual a 0,
e a reta S, menos 2x menos y menos 5 igual a zero. Então, A1 igual a 1, B1 igual a menos 2, C1 igual a menos 1. Tirei os elementos aqui da minha reta R. E os elementos da minha reta S, A2 igual a menos 2, B2 igual a menos 1, C2 igual a menos 5. Então, vamos verificar aqui a diferença das razões A1, A2, B1, B2. Fazendo a substituição, A1 igual a 1, A2 igual a menos 2, B1 igual a menos 2, B2 igual a menos 1. Veja que 1 sobre menos 2 é menos meio, menos 2 sobre menos 1 é 2. Então, óbvio que essas razões são diferentes. Então, as duas retas RS são concorrentes, já garanti isso. Mas agora eu tenho que descobrir se elas são concorrentes e perpendiculares. Então, eu faço o teste A1, A2, B1, B2. A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 tem que ser igual a zero. Fazendo a substituição, A1 igual a 1, A2 igual a menos 2. Lembrando, quando eu trato de produto, eu faço a substituição entre parênteses para não transformar isso aqui em soma e subtração e dar tudo errado aí no seu cálculo. Então, sempre utilize aí parênteses à vontade para você evitar esse tipo de problema. Mais, da nossa formulazinha, B1, que é menos 2, que multiplica B2, que é menos 1. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 que multiplica menos 1, mais 2. Menos 2 mais 2 é igual a zero. Portanto, isso me garante que essas duas retas, além de concorrentes, são também retas perpendiculares. Agora vamos a um exemplo onde nós não temos ideia nenhuma se as retas são concorrentes, se são paralelas, distintas ou coincidentes ou perpendiculares. Nós não sabemos. Então nós partimos da mesma análise. A gente não afirma nada por enquanto. Então a reta S é 12x mais 10y menos 5 igual a zero. E a reta T, 5x menos 6y mais 1 igual a zero. Vamos tirar os coeficientes. Então, A1 igual a 12, B1 igual a 10, C1 igual a menos 5, no caso da reta S. Na reta T, A2 igual a 5, B2 igual a menos 6, C2 igual a 1. Agora nós montamos as igualdades. Então nós vamos primeiro verificar se A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2. Tá? Nós fazemos essa verificação primeiro para verificar se as retas são paralelas ou concorrentes. Então vamos verificar. Então lá, A1 é 12, A2 é 5, B1 é 10, B2 é menos 6. É óbvio que 12 quintos é diferente de 10 sobre menos 6. Não é nem necessário fazer simplificação. Portanto, já garanto para você que essas duas retas são o quê? Concorrentes. Agora vamos fazer o teste para verificar se elas são, além de concorrentes, perpendiculares. A1 que multiplica A2 tem que ser mais B1 que multiplica B2 tem que ser igual a zero. Fazendo a substituição, 12 vezes 5 mais 10 vezes menos 6 tem que ser igual a zero. 12 vezes 5, 60. 10 vezes menos 6, menos 60. 60 menos 60 igual a zero. Portanto, essas retas, além de serem concorrentes, também são perpendiculares. Agora vamos a um outro exemplo para treinar um pouquinho a parte algébrica e de tudo que nós estamos vendo. Vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela e distinta à reta da equação 8x mais 2y menos 1 igual a zero. Então eu quero saber a reta que passa por esse ponto, se ela deve ser paralela e distinta à reta dada por essa equação geral. 8x mais 2y menos 1 igual a zero. Nesse caso, gente, eu aconselho vocês a passarem essa equação aqui para a equação reduzida, que vai ficar mais fácil resolver esse problema. Então, vamos isolar o y. Lembrando que para passar a equação geral para a equação reduzida, nós temos que isolar o y. Então, temos 8x mais 2y menos 1 igual a zero. Deixando o y sozinho do lado esquerdo, nós temos que 2y igual a menos 8x mais 1. É como se fosse passado para lá e para cá, né? Lembrando que isso não existe, a gente
Diminuiu o 8x dos dois lados, sumiu o 8x aqui, a gente somou um dos dois lados, apareceu mais um do outro lado. Então, só insistindo aí nessa questão aí do passa para lá, passa para cá, que não existe. Funciona, mas só sempre lembrando que isso não existe. Como nós temos 2y, nós precisamos isolar apenas y, nós dividimos toda a equação por 2. E obtemos assim y igual a menos 8x sobre 2 mais 1 sobre 2. Lembrando que quando eu divido toda essa soma aqui por 2, é a mesma coisa que dividir cada elemento da soma por 2. Então, menos 8 por 2 vai dar menos 4, mais 1 meio. Então, aqui nós temos que essa equação geral é igualzinha a essa equação reduzida. Trata-se aí da mesma reta. Então, eu quero descobrir uma reta paralela a essa equação aqui, que passa pelo ponto 1, 2. X igual a 1, y igual a 2. Ora, uma reta paralela, ela possui um coeficiente linear, coeficiente angular, perdão, igual. Portanto, a reta que vai passar pelo ponto P, paralela a essa reta y igual a menos 4x mais 1 meio, também tem coeficiente angular igual a menos 4. Então, se a reta é paralela, o coeficiente angular é o mesmo. Então, vamos representar genericamente a reta que passa pelo ponto P da forma y igual a mx mais n. E agora basta fazermos uma substituição. A gente sabe que o coeficiente angular tem que ser o mesmo. Então, m tem que ser igual a menos 4. Mas, professor, e o x? E o y? Eu tiro aqui do ponto. Veja que para esse ponto pertencer a essa reta, quando o meu x vale 1, o meu y vale 2. Então, basta eu fazer essas substituições para descobrir qual que é o valor de n e assim saber a minha reta inteira. Então, veja lá, substituímos m, x e y para encontrar n. Y é igual a 2. Então, veja aqui no ponto, né? Quando y é igual a 2, o meu x é igual a 1. Meu coeficiente angular m é menos 4. Agora vamos descobrir o valor de n. Menos 4 que multiplica 1, menos 4. Somamos 4 dos dois lados da nossa equação. Ou passamos o menos 4 para o outro lado somando, tanto faz, você já sabe a razão disso. E encontramos que o valor de n igual a 6. Agora, eu já tenho como saber qual que é a minha equação. Y é igual a menos 4x mais 6. Então, esta equação ela passa por esse ponto P de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2 e é paralela, obrigatoriamente, à equação geral 8x mais 2y menos 1 igual a 0. A reta representada por essa equação geral. Agora vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta da equação dada. Veja que agora nós temos uma questão de perpendicularidade. Nós temos uma reta na equação geral, na sua forma geral, e temos um ponto P, provavelmente exterior a essa reta. Eu quero saber a reta perpendicular que passa por esse ponto P e é perpendicular a essa reta representada por essa equação geral. Mesma situação, vamos passar para a forma reduzida, isolando y. 3x mais 4y menos 4 é igual a 0. 4y igual a menos 3x mais 4. Isolei o y. Agora divido tudo por 4, encontrando y igual a menos 3x sobre 4 mais 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1. Então, a equação reduzida dessa equação geral é y igual a menos 3x sobre 4 mais 1. O coeficiente angular dessa reta aqui é menos 3 quartos. E agora, gente, perpendicularidade, você vai ter que lembrar. O coeficiente angular dessa reta que passa por esse ponto aqui, sendo perpendicular a essa equação aqui, o coeficiente angular dela é o inverso simétrico. Então, lá, se a reta é perpendicular, o coeficiente angular é o inverso simétrico. Isto é, m2 igual a menos 1 sobre m1. Então, menos 3 quartos é igual a menos 1 sobre m1. Esse m1 vai ser o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto P aqui. Então, basta a gente fazer agora a parte algébrica aqui. Multiplicamos tudo por menos 1 e depois multiplicamos em cruz, obtendo
3 que multiplica M1, 4 que multiplica 1, 4. Então, 3M1 igual a 4. Então, o nosso M1, isolando o M1, nós obtemos que M1 igual a 4/3. Encontramos o coeficiente angular da reta perpendicular a essa reta aqui. Agora, o que falta encontrar? Os outros elementos, né? Lembrando que a nossa equação é mx mais n. Falta eu encontrar agora o nosso valor de n para representar por inteiro a nossa reta perpendicular a essa reta aqui. Então vamos lá, basta fazer substituição. Quando x igual a menos 3, y igual a menos 2. Lembrando que todo ponto me dá essa informação. Quando x igual a menos 3, y igual a menos 2. Troco o y por menos 2, troco o x por menos 3. O coeficiente angular eu já calculei, que é 4/3. E eu quero descobrir o n para poder representar a equação inteira. Estamos fazendo a continha aqui, ó. Menos 2, vou manter. 4 que multiplica menos 3, menos 12, dividido por 3, menos 4. Ou apenas simplificando aqui e mantendo o sinal negativo. Então, menos 2 igual a menos 4 mais n. Isolo n para descobrir seu valor, encontrando que n é igual a 2. Tá? Somei 4 dos dois lados da equação aqui e transformei igual a 2. Então, n igual a 2, já descobri a minha equação inteira. Y é igual a 4x sobre 3, o coeficiente angular que a gente calculou, e o nosso n, que vale 2. Então, esta equaçãozinha aqui é perpendicular a essa equação aqui, na forma reduzida, ou a sua forma geral, e ela passa obrigatoriamente pelo ponto menos 3, menos 2. That's all, folks! May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!